Eu vi ali a câmera estava virada, vendo as fotos, eu falei, gente, olha só, ele está querendo ostentar pra gente as viagens aí, não as consigo ficar curtições longe dele da da Lu. Lu, né? Muito bom. E aí, meu querido, eu queria que você se apresentasse. Primeiramente, queria agradecer a sua presença, né? Que a Luciana já esteve aqui pela clínica, né? Falando essa questão da arte-terapia. E agora é você, só que falando essa questão, né? Sobre o coaching, né? Em relação ao planejamento de vida. Quem conhece meu trabalho, eu sou psicóloga. Eu fiz a formação em coaching, mas não trabalho nessa área. Não tenho preconceito, eu acredito que as pessoas não saibam o que realmente é o coaching, qual é o processo que um coaching faz. E por isso acabam tendo muito preconceito sobre esse assunto, né? E de algo que é um trabalho diferente da psicologia e que, se inclusive andarem juntos, podem fazer a transformação na vida de uma pessoa. Então eu queria que você se apresentasse, né, para as pessoas que estão entrando e para as pessoas que vão entrar depois, um pouco sobre a tua carreira profissional, sobre o teu projeto de vida, que eu falei que hoje eu estou aqui com o meu jaleco aqui da clínica, que é uma concretização minha e do meu marido hoje. A clínica Recanto Psi está funcionando e sobrevivemos à pandemia e já voltamos aí a toda, graças a Deus. Então, antes de tudo, agradecer o convite. Eu acho lindo quando eu vejo você usou esse simbolismo e é o seu jaleco, é o seu projeto, então que lindo. Você sabe que você é uma profissional que eu admiro, que eu sigo e que eu sempre aprendo muito. Então hoje vamos ter ótimas trocas aí para tornar essa noite mais leve. Todo mundo sair aqui cheio de ideias para projetos e propósitos de vida. Eu, como você citou, né, eu tenho 20 anos de experiências em empresas. Eu sou engenheiro químico, então uma coisa muito exata, muito certinha, né? E eu descobri, com o meu tempo de profissão, que mais do que química, que eu achei que eu gostasse muito, eu depois aprendi que eu gostava mais de engenharia do que a química em si, e depois eu vim aprender que eu mais gostava de pessoas do que só da química ou da engenharia. Então eu sempre me especializei em como gerir melhor pessoas e como entender melhor como as pessoas podem se desenvolver melhor, ter projetos, ter planos. Então sempre fiz isso dentro das empresas. Até que decidi, em 2017, me formar como coach. E você falou uma verdade, né? O coaching, né? O processo, nesse tempo, ele vem se desgastando, porque muita gente inventa questões de como usar o coaching, mas o coaching é uma metodologia seríssima, funciona muito, e ela não vem, ela é exatamente o que você falou, ela vem junto à psicologia, junto à psicoterapia, junto a tudo, porque ela não ocupa o espaço, ela é um complemento. Ela tem início, meio e fim, é muito bem definida, e uma das grandes questões que são trabalhadas são os projetos de vida. Então isso, de fato, faz parte do dia a dia. Claro que na sua profissão, mas no coach principalmente, né? Via de regra, quem chega de alguma forma em função de algum projeto. Muito bom. Eu queria saber, né, que você, em cima da tua experiência, né, o que você percebe em relação a esse tema que a gente está falando hoje de projetos de vida, né? Você percebe que as pessoas têm realmente um projeto de vida, as pessoas sabem qual é, né? É uma palavra que está até banalizada, infelizmente, que é a sua missão, né? O que eu realmente quero fazer na minha vida, qual realmente é o meu dom, né? O que eu estou disposta a fazer. As pessoas, quando te procuram, né, pela tua experiência, o que você percebe? Olha, eu vou falar em cima realmente dos meus dados e do que eu vivo. Pouquíssimas pessoas sabem o que querem. Pouquíssimas pessoas. Eu diria assim, na minha experiência, menos de 5% das pessoas que chegam sabem o que querem. Pode parecer óbvio, né? Alguém está procurando um profissional para poder redefinir sua carreira, ou redefinir a sua vida, ou projetos. Então ele não sabe o que quer. Mas até os que dizem que sabem o que quer, quando a gente aprofunda no processo, a gente vê que não. Eles não sabem o que quer. Projeto de vida não é, eu quero ser feliz. Eu quero ser feliz, isso é ótimo. Mas isso não é um projeto de vida. Isso é um desejo, isso é um
um sentimento de bem-estar que eu quero ter, mas assim, o projeto de vida ele envolve mais coisas, né? Ele tem passos a serem seguidos, não é somente, mas a verdade é, em cima da pergunta, pouquíssimas pessoas, não sei a sua experiência no dia a dia, creio que também você deva perceber isso. Agora, pegando o contrário, pessoas bem-sucedidas ou que dizem que alcançaram os seus objetivos na vida, quando você vai analisá-las, elas tinham um projeto. Então a gente pode pegar o oposto também. Pessoas que relatam ter alcançado algo sempre tiveram um projeto de vida. Então isso é interessante também avaliar. Em cima do que você está colocando, eu estou pensando aqui agora, né, que as pessoas associam projeto de vida a sucesso financeiro, né? E não necessariamente. Né? Às vezes eu posso ter um projeto de vida de dar uma volta ao mundo fazendo caridade, eu posso, de repente, ter um projeto de vida de ajudar XY, né? Então, um projeto de vida não é só essa questão de ter dinheiro, porque as pessoas muitas vezes acreditam que para você ser feliz, você tem que ter, né, toda aquela questão da roda da vida. Quem não conhece, depois procura lá, a gente, Roda da Vida, que são 12 áreas da nossa vida, que você vai avaliar como que você está desperdiçando a sua energia para cada uma dessas áreas. E tem lá essa questão de propósito e missão, né? E pode ser uma dessas outras áreas que não necessariamente seja financeira. Né? Não sei se você quer complementar algo a respeito disso. Você citou a Roda da Vida, né? A Roda da Vida é uma ferramenta muito utilizada no processo de coaching. Porque assim, qual é a base, né? Vamos pegar o projeto de vida, pensando nele. Qual seria uma base para a gente poder se estruturar num projeto de vida? Eu vejo como 2 pilares. Um primeiro pilar fundamental é o autoconhecimento. Se eu quero chegar a algum lugar, primeiro eu tenho que saber aonde eu quero chegar. E para saber aonde eu quero chegar, eu preciso me conhecer. Então, a Roda da Vida, ela é uma grande ferramenta utilizada. Eu tenho aqui, não sei se vai ficar visível, mas, por exemplo, para quem não conhece, esse é um exemplo de uma Roda da Vida. Né? Que, como você falou, tem os 12, né? As 12 esferas, né? As 12 partes que a gente chama, e que divide a nossa vida em fatias para a gente poder avaliar. E o segundo, depois do autoconhecimento, é efetivamente você definir claramente o que você quer. Porque a partir daí, tudo pode ser transformado, a gente consegue se planejar. Então, por exemplo, a Roda da Vida num processo de coaching, ela é uma foto do momento. Mas, por exemplo, uma pessoa que quer realmente se conhecer bem e para poder ter esse projeto de vida, a psicoterapia, ela não vai mostrar uma foto da sua vida, ela vai mostrar o vídeo da sua vida, né? Você vai voltar em N etapas da sua vida, conhecer bem e poder melhorar naqueles pontos para poder chegar no seu projeto, tentando fazer um paralelo. Né? Então, não é um oráculo da Roda da Vida num processo de coaching, mas é uma foto daquele momento. E o que você falou, muitas vezes, a pessoa chega num processo de coaching falando, eu preciso ganhar mais dinheiro, porque eu acho que o meu projeto de vida não acontece porque eu preciso de recursos financeiros. Quando a gente faz a Roda da Vida, a gente vê que o que ele está precisando é de família, de aconchego, de amigos. Então a gente chega à conclusão que se ele investir só em eu vou melhorar profissionalmente, eu vou me dedicar, eu vou fazer de tudo, ele vai ficar cada vez mais distante da família, ele vai perceber que ele está se afastando do projeto dele. O projeto dele é ser feliz com a família, ou com os amigos, ou com as viagens. Então, o autoconhecimento é a primeira grande base. Muito bom. Agora, assim, tem algum caminho assim que a pessoa pode seguir, por exemplo, para ter ou para descobrir essa questão de um projeto de vida? Né? Como que eu posso fazer? Porque a pessoa chega para vocês, esse exemplo que você deu, né? Como é que eu poderia dar uma orientação para essa pessoa, né, que está às vezes totalmente desorientada, né? Ou às vezes até que tem aquele projeto de vida, mas não sabe como começar, porque tem isso, às vezes as pessoas querem algo,
mas as pessoas não sabem nem o como fazer aquela questão. Eu brinco muitas vezes com meus clientes, né? Tenho todas as ferramentas, mas não trabalho de preguiçoso. Eu tenho um cliente meu que ele tem uma empresa, e assim, uma empresa que, eu não vou falar aqui, tá, de que tipo de empresa, porque é uma empresa que não, o mercado não é muito, assim, explorado, então é uma das grandes empresas que tem nessa área específica. E aí ele é mãe de sócio, tá? Eles são sócios, ele adora o que ele faz, só que ele e a mãe estão o tempo todo ali batendo. E aí eu coloquei para ele, cara, por que você não abre uma coisa paralela, né? Com o mesmo segmento, o mesmo PJ, enfim, dei várias orientações para ele, você não vai desviar nada, você vai fazer tudo, só você vai mostrar para sua mãe, olha, eu vou fazer isso daqui dessa maneira, da mesma forma, só que com o que eu acredito em relação aos dias de hoje, porque as coisas mudam, né? As coisas se transformam o tempo todo, a tecnologia está aí para isso. E ele pensou, caramba, nunca tinha pensado nisso, Ediane. Aí eu brinquei com ele, falei, olha, você não trabalha de preguiçoso, porque você tem tudo. Você tem o público, que você já conhece, você já tem seu nicho, você já tem todas as ferramentas, você já tem todo o marketing, você tem tudo. A única coisa que falta é o que você pode vir a fazer para se jogar. Então eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, né? Dessas pessoas, às vezes, que têm até mesmo também a ferramenta, mas não sabem como fazer. Pegando essa questão, né? A pessoa, uma vez que ela decidiu ter um propósito, ou ter um projeto, ter uma meta, ela parte-se do pressuposto que ela está predisposta a se autoconhecer. Então, uma coisa que a gente trabalha através de pequenas ferramentas, mas que dão muito sentido a ela. E a gente observa que, assim, a primeira coisa é definir claramente o que você quer. A grande maioria das pessoas não sabe claramente o que quer. Então, o primeiro grande trabalho, isso vale para qualquer coisa, tá? Isso é um projeto de vida a longo prazo. Eu quero pensar na minha aposentadoria. Claro, funciona. Ou não, eu estou no vestibular, eu quero pensar, para onde eu vou? Que carreira eu vou seguir? Também funciona. Eu quero mudar de carreira. Funciona. Funciona para tudo. Tudo é aplicável. Então, eu me conheço, primeira questão. A segunda, que não é fácil, mas está longe de ser difícil também, porque a gente não se atenta, é essa. Definir claramente o que você quer. Parece fácil, mas não é. Mas também não é nada difícil. De via de regra, você precisa de uma ajuda externa para poder quebrar paradigmas, olhar de uma forma diferente. E depois disso, aí que entra um detalhe, aí entram técnicas, entram coisas que a gente pode trabalhar, é a pessoa aprender a se planejar. Porque não adianta eu achar que, claro, tem pessoas de sorte, mas você não pode contar só com a sorte. O destino me ajuda. Claro que ajuda, que bom. Mas a vida é feita de várias coisas, tem vários empecilhos, e a gente tem que saber driblá-los. Então, o planejamento, ele faz toda a diferença. Você colocou essa questão, né? Vou cortar, não sei se não quer, vou cortar a tua linha de raciocínio, mas assim, para complementar essa questão que você falou da sorte, né? A sorte, muito assim, ela pode até vir, mas não quer dizer que essa sorte vai ser sustentável. Às vezes as pessoas brincam assim, como é que. Fulana, nossa, tem ciclano e beltrano que indica paciente para você. Sim, mas o paciente só vai se manter se eu fizer bom trabalho. Porque senão ele vai vir, vai fazer entrevista, faz um mês de terapia e tchau. E eu acredito que entra muito isso também nessa questão que você está trazendo da sorte. Dependendo do trabalho que você faça, você pode até ter uma sorte inicial. Mas se você não fizer um bom planejamento e um bom desenvolvimento, como você vai manter isso? Não sei se tem coerência que eu estou colocando aqui. Eu brinco que sorte é você ter os conhecimentos certos e estar atento às oportunidades. Isso é sorte. Quanto mais você tiver isso, mais sorte você vai ter. Parece, nossa, que coincidência. Não, claro que não é. Né? A gente faz a nossa sorte. Claro que existem outros fatores que estão além do nosso controle, mas eu concordo plenamente com o que você falou, é isso. A Andrea está colocando aqui, né, que depende muito do que significa sorte para cada um. Tanto que eu também faço uma brincadeira. Eu falo, gente, sorte é você conseguir táxi na sexta-feira passada, quando teve chuva aqui no Rio de Janeiro, né? Dia de alagamento no Rio, você conseguiu um táxi, né? Numa chuva danada. Com certeza. Isso é uma meca de uma sorte. Eu estou olhando aqui, gente, que eu estou com várias perguntas para te fazer. Então, por isso, gente, que eu estou olhando toda hora para baixo, tá?
Deixa eu colocar aqui uma questão. Aqui, ó. Qual que é a importância que você vê do planejamento na nossa vida? Tem uma importância? Tem um real significado, assim, para a pessoa ter um planejamento? Ou deixa a vida me levar, a vida leva eu? Isso já é um planejamento, projeto. Vou. Eu acho que o planejamento é fundamental. Acho não, eu tenho certeza, assim, porque eu observo a diferença de resultados de quem se planeja e quem não se planeja. Claro que todos nós nos planejamos, é uma coisa natural nossa. Eu estou vendo a TV, mostrou uma pizza, eu posso me planejar. Sábado eu vou fazer uma pizza. Então eu tenho que ir ao mercado, eu tenho que comprar tais coisas. A gente acaba se planejando. Mas a grande verdade é que as pessoas não traçam o caminho, né? Eu me conheço, eu sei aonde eu quero chegar, mas eu não defino o caminho que eu vou seguir. Então o planejamento ele faz toda a diferença. Cada pessoa é diferente, cada pessoa vai ter o seu caminho, cada pessoa é única. Mas se a gente segue alguns critérios básicos de planejamento, a gente certamente facilita o caminho. A gente vai conhecê-lo, traçá-lo. O próprio nome planejamento, ele vem da origem, né, de planejar, de tornar plano. Na verdade, era uma forma que no passado se tinha de tudo ficava mais fácil quando você tornava um terreno plano. Então, era o conjunto de operações que eu tinha que fazer para tornar um terreno plano. Então, você já se planejou, já imaginei o que eu tenho que fazer para tornar um terreno plano. Quando eu torno um terreno plano, o meu caminho fica muito mais fácil. Então, a gente se planejando, literalmente, a gente está tornando o nosso caminho mais fácil, sem barreiras, né, mais plano. Gente, que lindo, pensando nessa ideia. Eu ouvido, adorei. Não sei se alguém está assistindo aqui, o pessoal que está aqui nos comentários, se vocês já tinham essa noção aí de que dessa questão do planejar. Eu sou sincera, não sabia. As pessoas estão comentando aqui que o planejamento é fundamental, agradeço ao Álvaro ter me orientado. Olha, a Regina está colocando aqui também que o planejamento é essencial, então a gente vê o quanto que realmente tem resultado, né, o planejamento na nossa vida, né? Quanto que se você tem dúvida de como começar, vocês procuram um Álvaro que ele vai orientar vocês, tá, gente? Vamos lá aqui, ó. Você acha que a capacidade de planejamento é um dom nato ou nós podemos aprender? Ou a pessoa já nasce... eu já tenho esse dom de fazer as coisas... Vai falando aí, porque tem perguntas já aqui, tá? Algumas pessoas têm esse dom nato pelo tipo de personalidade dela. Né? Se a gente for, uma das ferramentas que a gente utiliza no processo de mentoria, de coaching, é saber qual é o perfil dessa pessoa. Então, algumas pessoas são naturalmente planejadoras. Numa ferramenta que é muito conhecida no DISC, seria o S do DISC, que é o planejador. Agora, o planejamento ele é completamente passível de ser treinado, exercitado. A pessoa aprende a se planejar. Né? Claro que ela vai se utilizar de ferramentas para poder chegar nesse patamar. Por exemplo, eu recomendo sempre aos meus coaches, né, quem participa de um processo de mentoria, primeiro, você já sabe o que você quer. Então, lista que atividades você tem que desenvolver para chegar naquele objetivo. Pode ser um objetivo de longo prazo, pode ser um objetivo de curto prazo, mas tenha muito claro quais são as atividades a serem seguidas. Então, a gente ter conhecimento de tudo que eu preciso. Eu vou fazer uma pizza no sábado. Peraí, o que eu preciso fazer? Eu preciso ter a forma. Eu tenho a forma? Tenho. Então eu tenho os recursos. Eu tenho forno? Tenho. Poxa, eu preciso comprar tais elementos. Eu preciso combinar com as pessoas. Então, a pessoa lista tudo o que ela precisa. Aí entra uma questão que eu adoro. Tem uma ferramenta também, que é a matriz de Eisenhower. Não sei se você conhece, possivelmente você conhece. Eisenhower, ele foi um general americano que levou os Estados Unidos a liderar a vitória na Segunda Grande Guerra. E ele criou, né, versa a lenda, uma matriz, onde ele definia somente 2 fatores
para poder definir o que ele faria antes, do que, em que forma. Eram duas perguntas. A primeira pergunta é: isso é importante para mim? Então aparece algo para eu fazer. A primeira pergunta que eu faço: isso é importante para mim? Se eu chego à conclusão que sim, opa, isso é importante para o meu objetivo. A segunda pergunta que eu faço é: isso é urgente? E eu respondo: não, não é urgente, ou é urgente. Se eu tiver dúvida, a pergunta é: eu posso planejar? Isso que eu quero fazer, eu posso planejar? Então eu quero fazer uma pizza no sábado. Fazer uma pizza vai ser importante para mim? Vai. Eu vou estar com a família, vai estar todo mundo reunido. Eu quero ter esse momento de prazer e lazer. É importante para mim. É urgente? Eu chego à conclusão que não. Se fosse urgente, eu teria que largar tudo agora e sair para comprar. Então eu chego à conclusão que eu posso agendar. Não, amanhã de manhã eu vou no mercado e vou comprar tudo. Aí aparece uma nova coisa. Alguém te liga e fala o seguinte: olha, amanhã de manhã, pô, vamos dar uma caminhada no Maracanã? Você vai parar e vai perguntar: peraí, isso é importante para o meu objetivo? Não, isso não vai me ajudar na pizza, porque eu não vou conseguir ir no mercado. Isso é urgente? Não, eu posso marcar no outro horário. Então você começa a saber dizer não. Você começa a conseguir ordenar. A gente não precisa fazer tudo o que nos pedem. Isso é planejamento. Saber dizer não faz parte do planejamento. A grande maioria das pessoas não sabe dizer não. E isso atrapalha a gente. Né? Não que eu não vá ajudar alguém, claro, mas eu abri mão do meu objetivo para te ajudar, porque eu optei. A partir daquele momento virou um objetivo, virou uma missão minha, né? Uma ação minha. Então, eu acho muito interessante. Ele fez uma análise, não sei se é possível visualizar, que ele chega nesses 4 quadrantes, não sei se fica legível. Sim. E ele mapeia, depois eu vou botar isso no meu Instagram, e eu te passo, você também coloca no seu, para as pessoas também poderem consultar. Pode marcar a clínica, porque isso, aí vai ficar aparecendo para a gente, aí as pessoas vão ter o link. Então, ele mapeia 4 quadrantes. Um primeiro quadrante é o quadrante da urgência. É quando tudo o que a gente está fazendo é urgente. Esse quadrante ele chama do quadrante do estresse. Então, quem não planeja as coisas e acaba administrando estresse, acaba se desgastando. Então a gente tem que tomar cuidado que existem pessoas que se viciam em estresse. Parece maluco isso que eu estou falando. Mas você já deve ter ouvido no seu dia a dia alguém parar no final do dia e falar assim: nossa, hoje foi um dia louco. Nossa, eu realizei hoje 30 coisas, eu não parei, eu nem almocei. A pergunta que eu paro e faço: não, ok, você fez 30 coisas. Você fez a coisa certa? Não necessariamente. Fazer muita coisa num dia não quer dizer que você fez aquelas 2 coisas certas. Então tem gente que acha que fazer muito é fazer certo. Não é. Vive no estresse. Para quê? O quadrante 2 é onde ele recomenda que a maioria das pessoas estejam. Planejamento. Você consegue pensar com antecedência, evita a urgência e você consegue medir o que você vai fazer em que ordem. Isso é perfeito, né? Isso ajuda muito. O fato de você saber que você não está se estressando já é um grande ganho. Então, o planejamento evita estresse. Olha que maravilha! Só isso já vale. Eu já me planejaria. Porque o estresse desgasta. Você, mais do que ninguém, vivencia isso no dia a dia. Né? Eu vivencio pontualmente. Você vivencia isso na sua carreira. Né? Você vive isso no seu espaço, no seu projeto. De tudo isso que você está colocando, acho que o principal é as pessoas aprenderem a dizer não. As pessoas têm muita dificuldade de dizer não para o outro e sim para si, né? Olha só, a Kelly está fazendo uma pergunta aqui. Qual a dica do equilíbrio da vida profissional e pessoal? Olha, acabou até meio que você já dando um início, uma pala aí da sua fala sobre o quadrante que você mostrou, né? Esse equilíbrio ele é muito relativo, né? Não tem fórmula. Porque depende do momento de vida que a pessoa está. Tem
tem gente que vai, em determinado momento, optar por dedicar mais tempo à sua carreira, possivelmente, à sua questão financeira, e é uma opção, não está errado, né? E vai abrir mão de uma questão pessoal. Na verdade, quando a gente faz a roda da vida, pegando como exemplo, né, que a gente começou falando dessa ferramenta, o ideal numa roda, fazendo uma analogia a uma roda de bicicleta, é que todos os aros estejam recebendo a mesma carga. Se você tem um aro que está desequilibrado em peso sobre ele, e ele fica mais fraco, possivelmente aquela roda vai entortar e você vai cair. Então o equilíbrio é tudo, né? A roda da vida, ela é muito representada em culturas antigas como a busca do nirvana, né? Que seria você ter a felicidade total. Então era representada por uma roda em que tinham vários elementos da natureza, ou deuses que eles acreditavam, e que tinha que estar tudo muito equilibrado. Então esse equilíbrio que ela cita, na verdade a gente vai ter que, nesse autoconhecimento, buscar qual é o meu ponto de equilíbrio agora. Então, supondo uma pessoa que já se aposentou e quer mais curtir a família, talvez talvez não, certamente ele vai dar valores a outras coisas do que quem quer trocar de carreira, ou do que quem quer iniciar uma carreira, então, e de quem quer iniciar um relacionamento, né, no que quiser se aplica. Então o equilíbrio é pessoal, mas o autoconhecimento não. Esse você tem que buscar para poder chegar nesse ponto de equilíbrio. Não tem certo ou errado.